Brasil, conseguimos passar de fase, passamos do Japão e já conhecemos hoje o adversário do Brasil na fase de oitavas de final, que é Brasil e Noruega. Então agora a gente vai ter um confronto muito interessante. Contra o Japão, o Brasil teve um primeiro tempo muito abaixo, o motivo foi claro. O Japão ele montou duas linhas de 5 mais ou menos ali para poder trancar a entrada do Brasil na área. Isso funcionou, na minha opinião funcionou até talvez pela tática que o Ancelotti propôs ali para o jogo de usar o Vinícius Júnior mais como atacante de área. Até porque isso fez com que a grande área japonesa ficasse congestionada, o que o Brasil não soube utilizar isso de maneira favorável para ele, não conseguiu atrair a marcação para fora da área. Vini Júnior ficou muito bem marcado, mais ou menos, com 3 ali mais ou menos fechando a marcação dele. A tabelas com Paquetá também não veio funcionando, a gente estava muito atabalhoado nas nossas tabelas, a gente tinha volume de jogo, mas não tinha profundidade. Os espaços então não foram aparecendo, isso foi favorável para a seleção japonesa. Eu acredito que o Brasil ele entrou bem no jogo, apesar de que a nossa saída de bola, talvez os jogadores da parte de trás estavam ainda muito ansioso. Danilo errou muito ali, a gente acabou tomando um gol por equívoco dele ali na saída de bola, na maneira como ele deu o passe no contragolpe, o Japão acabou marcando 1-0. Mas eu achei assim um ponto muito positivo para essa seleção. Eu não senti que os jogadores sentiram ter levado o gol naquele momento. Continuou, apesar da proposta do jogo ainda não estar encaixada, mas com mais volume ainda, continuando atacando o Japão, encurralando o Japão, infelizmente ainda de maneira não efetiva. Mas acho que uma sacada muito interessante do Ancelotti foi jogar Vini Júnior ali para a esquerda e jogar o Endrick ali para a direita, porque isso fez com que a gente tivesse ali a profundidade. Então isso chamou a atenção da marcação japonesa para sair um pouco mais da área, e ali a área começou a ficar menos congestionada. A colocação ali de Martinelli quase como um volante também funcionou muito bem, porque começou a bola também a rodar mais. O Endrick me surpreendeu positivamente, porque muita gente criticou o Endrick na partida por ele não ter sido efetivo no sentido de chute ao gol, que o pessoal estava preparado para ver. Mas o Endrick ele conseguiu circular a bola, conduzir a bola, e essa posse de bola no meio de campo é o que estava faltando muito na seleção brasileira. Então nesse jogo eu achei que foi primordial o Endrick para o funcionamento tático da seleção. Eu esperava que com a entrada do Martinelli a gente não somente circulasse essa bola, mas a gente aproveitasse melhor os chutes de média e longa distância, mas às vezes que a gente conseguiu chutar a gol, o chute saiu fofo, o chute saiu sem direção. Então isso é um ponto de melhoria que o Brasil tem que avaliar com muita honestidade, até para quando for pegar seleções mais cascudas, pensando até mesmo agora contra a Noruega, que é um time de porte físico muito, muito forte, ainda que eu acho que a defesa japonesa ela deverá ser muito mais efetiva do que será, na minha opinião, a Noruega agora nesse jogo contra o Brasil. Eu acho que o grande perigo realmente que a Noruega tem nos oferecer é o Haaland, que é um dos caras mais fortes que eu conheço hoje em atacante. Ele combina força e velocidade, e ele tem um poder de definição absurdo pela questão da imprevisibilidade. Ele não somente chuta de fora da área, ele não somente tem a velocidade, como ele tem, às vezes, lançar o corpo em direção à bola para poder desviá-la de qualquer maneira para o gol, e o goleiro tem que estar muito atento o tempo inteiro, a zaga tem que estar muito atenta para poder antecipar a ação dele, entendeu? E fora o vigor físico que a zaga tem que ter para poder estar a todo momento com essa predisposição para enfrentar um atacante com tanta força. Mas ainda assim, mesmo com essas questões que eu levantei sobre esse jogador, sobre essa imprevisibilidade, que é uma qualidade realmente muito forte do jogador e consequentemente da Noruega, eu acredito que o Brasil ele tem tido uma evolução muito importante, o time tem encaixado muito bem. Ainda que a gente tenha a lesão agora do Lucas Paquetá confirmada,
mas eu acredito que a gente ainda assim consegue fazer uma construção ofensiva muito superior à que a Noruega pode nos propor no jogo, independente, assim, na minha opinião, do dia abençoado que eles acordem. O Brasil, assim, no seu meio termo, continua sendo superior à Noruega. A gente tem mais jogadas, a gente tem o Diple como diferencial. O Vini Júnior mesmo ia fazendo um gol antológico contra o Japão. Um pecado aquela bola não ter entrado. Então eu acredito sim na vitória brasileira. Eu vou ser um pouco mais comedido ali do que eu fui contra o Japão, mas eu quero arriscar ali o palpite de 2-0. Eu quero acreditar que a gente vai conseguir fazer um cadeado muito bem feito nesse jogo e que a gente não vai levar o gol do Haaland. Seria muito importante a gente não vazar a nossa zaga, retomar mais uma vez ali o equilíbrio na parte defensiva e rumo ao Hexa, porque as próximas fases irão sendo cada vez mais difíceis para a seleção brasileira.